capítulo, ela vai falar que a reserva é emocional afetiva conjugal. É a estruturação dos alicerces para a reserva emocional, aquilo que ela falou lá atrás, né? Então, o casal ele precisa ter essa reserva, né? Para que chegue aí, igual a Márcia com 40 anos, ainda vai para Santiago lá dançar. Ela vai falar também que é indispensável honestidade e transparência. E aí vamos voltar lá nos traços, às vezes a dificuldade do casal de ser claro, né? De ser transparente um com o outro, de falar aquilo que incomoda, né? Até hoje tem mulheres que não conseguem falar para o homem como que ela gosta de um sexo, né? Tem essa dificuldade de conversar sobre isso, né? Falou a palavra sexo, está mexendo com quase um cadeado, né? Assim, não se pode tocar nesse assunto. Como eu vou falar isso, né? E a pessoa vai achar o quê? Então, é uma complicação. Então, ela vai falar que é indispensável essa honestidade para que haja essa transparência. Porque nenhum casamento acaba do nada, não existe do nada. Existe os pouquinhos, né, que vai jogando ali naquele reservatório, aos pouquinhos, ou então não quero mais saber. Não quero mais saber, né? Deixei para lá, acabou, morreu, né? Se eu deixei para lá a relação, acabou. Uma reserva emocional equilibrada é importante para a saúde psicológica, né? Então, ela está sempre falando das nossas emoções, porque, gente, não adianta a gente fazer uma dieta fitness, não comer carboidrato, não comer lactose, ter uma alimentação de peso, que tem gente que até pesa na balança. Se a sua emoção está ferrada, você vai ficar doente. Eu tenho uma colega que ela se alimenta muito bem, faz tudo muito bem, e ninguém sabe o que ela tem no estômago, né? O que acontece? Né? Então, cheia de se sapo. você está Cheia de sapo no estômago. Tá cheia de sapo no estômago. Já ia falar que não são de família. Mas para isso, o remédio não é o remédio, né? Então, nunca que vai melhorar. E aí, o remédio é você, às vezes, entrar num confronto com você das suas crenças limitantes e chegar para o outro e dizer para ele lá, como ela disse, com honestidade, uma responsabilidade afetiva, isso não tá bom para mim. Mas aí entra os traços do medo de ser rejeitado e medo de ser abandonado. Não consigo viver sozinho. Tem gente que diz isso mesmo. Eu não sei viver sozinho. Não sei. Eu tenho que ter alguém, mamãe. Porque criança que não pode ficar sozinha, gente. Criança não vive sozinha. Adulto paga boleto e vive, né? Mas se a gente tem isso muito regredido, a gente vai ter. Eu não sei viver sozinho. Preciso de alguém, né? Ou às vezes a pessoa fala, você tem que ter alguém para tomar conta de você. Eu falo, por quê? Estou usando fralda? Quantos anos eu tenho? Né? Porque, gente, tomar conta. Olha só, a palavra tem um poder, né? Tomar conta. Né? Não, porque tem que ter alguém. Tem que ter, tem que. Tem que o quê? Né? Então, isso é muito sério. Então, a gente precisa ter uma reserva aí equilibrada, que ela vai dizer, né? E da reserva emocional altruísta, que ela foi distribuindo isso no tópico, ela vai falar que é indiferença às dores do mundo, né? É olhar para as próprias necessidades sem olhar para o outro. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo e não viver numa bolha, né? Achando que assim, a gente está lá no castelo de Siddhartha Gautama, onde não tem morte, não tem velhice, só tem prazeres. E aí, quando ele abre a porta do castelo, se depara com morte, com gente velha, com tudo, e se choca. Né? Essa história de Buda. Né? Então, assim, ele se choca com tudo isso que ele vê. Por quê? Porque a família escondeu dele. E não é isso que, às vezes, um pai ou uma mãe faz? Esconde dos filhos, cria uma bolha para aquele filho
Eu já atendi adolescente que nunca tinha andado de ônibus. De ônibus. Foi começar a andar depois de 17 anos. Pela primeira vez. E às vezes dentro de Guapi mesmo. Então é uma sensação, né? Ônibus, nossa, uma sensação. Né? Então, criar filhos numa bolha e colocar pessoas numa bolha é a melhor forma que a gente tem de alejar os outros. De deixar todo mundo bem despreparado para a vida mesmo. Bem despreparado. Porque aí o filho não vai seguir, ninguém vai seguir. Vai ficar todo mundo atolado. Igual carroça quando atola. Entendeu? Fica ali, ó. E os pobres dos cavalos tentando sair. Né? Então, a gente tem que tomar as rédeas, né, de tudo isso. Sair da zona de conforto, né? Porque, às vezes, até na própria relação, a gente se acostuma com pouco. Tá bom assim, bom é inimigo do melhor. Entendeu? Tá bom, tô vivendo uma vida morna, né? Uma vida morna, ela fica morna. Ela não esquenta, ela não esfria, é uma mesmice, né? Sempre. Então, isso também, ela pontua isso aqui na reserva emocional, né? Altruísta. E não perder, isso aqui é bem importante que ela vai dizer, não perder os recursos que nos são concedidos. Porque cada um de nós aqui na sala tem. E o mundo todo, cada um, uma pessoa que está agora, em muitos lugares uns estão dormindo, outros estão acordando, que essa é a grande vida, né? Planetária. E a gente, às vezes, perde, né? Se perde no recurso, a gente fica meio que carimbado, né? A gente não ousa e não usa nada dos recursos que a gente tem. Internos, né? Internos. Então, é importante a gente prestar atenção no nosso momento aí meditativo, cada um no seu, que recursos são esses que eu tenho? Né? Cada um de nós aqui se investigar no que pode oferecer, né? No recurso que pode ir. O que você pode criar dentro do seu recurso interno? Porque o externo muita gente tem, mas não dá nada. Né? Mas esses recursos que ela está se referindo não são materiais. Né? São recursos que a gente traz enquanto espírito reencarnante. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Quem sou eu? Qual é o sentido da minha vida? E qual é o propósito do meu trabalho? Então, são questionamentos consideráveis aí para a gente fazer, né? O que a gente quer, afinal. Né? Porque tudo vai demandar sacrifício, certo? Vamos lembrar lá, o nosso sangue, ó, que corre na veia. Tudo vai demandar sacrifício. Né? Que é um sacro ofício. Isso que todos nós estamos fazendo aqui é um sacro ofício. Todos nós aqui estamos empenhados num bem comum, num grupo pareado, onde todo mundo quer e busca o seu melhoramento pessoal. Né? Busca se entender melhor, busca querer cuidar melhor de si, né? Para estar bem para o outro. Porque, gente, vai pipocar. 2025 está com uma previsão aí, pelo espiritismo, de um número absurdo de suicidas. Muito desencarne em 2025. Então, isso já está começando. Isso não é de agora. Vai ser só um pico. Mas essas emoções descontroladas, elas já estão acontecendo. Mas fica mais fácil você entregar um iPhone 15, 20, 30 para um filho do que você pagar um tratamento ou levá-lo ele, né, dentro de algum lugar também, um dispositivo de uma rede pública que seja, que infelizmente não está bom, né? Porque eu tive um sério problema aí com medicações que estão realmente acabando, e aí eles mesmos se suicidam com o próprio remédio. Né? Porque é tanto remédio que toma, né? Porque a gente às vezes toma o remédio para poder aguentar os outros. Olha que situação. Eu escuto o professor falar isso.
Eu tomo remédio para poder aguentar. O quê? Se tá tão ruim assim. Então, qual o destino de tudo isso, né? Todo mundo adoecer. Professor, aluno, todo mundo. Todo mundo. Num mundo onde você vive mais de foto do que de conteúdo. Você tem que tirar foto onde, às vezes, a criança não sabe nem ler. Mas tem que ter uma foto no caderno. É obrigada a passar a criança. Então, quanto mais se ignora, mais a gente perde da juventude e da evolução daquele espírito, né? É bem triste tudo isso. Bem triste mesmo. Aí ela vai falar da reserva emocional afetiva familiar, que é um outro tópico, né, que ela coloca, que ela fala que é um descompromisso por uma vida saudável. Olha que palavra forte, né? A gente ter um descompromisso. A gente tem compromisso de trabalho, não pode faltar, não pode fazer nada, não pode nem a médico, né? Por causa do trabalho, não pode. Olha que o padeiro morre e o mundo não fica sem pão. Nós somos regidos, enquanto humanidade, pelo medo. Medo de faltar o pão, medo de faltar a mesa. E eles sabem disso, o sistema sabe disso. A gente é movido pelo medo. Então, eu não posso ir ao médico, eu vou ficar 1 hora doente, não vou? E aí, como é que vai ser? Tem gente que depois que volta é mandada embora. Então, é bem complexo, isso é bem profundo, isso aí que está acontecendo, sabe? Então, esse descompromisso, ele é muito sério, porque você não tem compromisso de uma caminhada, você não tem compromisso de uma meditação, de fazer uma atividade física, né? De andar no seu quintal, de plantar uma roseira, ou uma plantinha, ou de molhar. Esse compromisso não tem. Mas eu tenho compromisso de pegar um ônibus todo dia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer janta, que é um compromisso, eu tenho que lavar roupa, que é outro compromisso. Tudo é compromisso, menos uma vida saudável interna. Então, tá na hora da gente abrir espaço, sabe? Sabe aquela hora que a gente chega assim, hoje eu não vou fazer nada. Passei uma vida inteira fazendo tudo certinho para acabar onde eu tô. Tudo certinho. O que é certinho? Uma vida certinha, né? Acomodadinha, politicamente correta. Para quê? Para depois acabar com câncer, acabar num tratamento cheio de problema. E aí? Onde que ficou a minha reserva? Né? Não tem, porque eu gastei dando para os outros. Dando suor, como diz Elis Regina, eles que cuidem dos 90%, porque eu só fico com 10%. Então, assim, é isso. Né? A gente é regido por esse medo, então a gente não ousa. Né? E aí esse recurso interno que a gente tem também é uma total falta de confiança na criação, né? Porque a gente tem medo. E aí tem um ditado que diz que se Deus é por nós, quem será contra? Mas a gente está cheio de inimigo, dizendo quem não gosta, que fez isso, que trabalhou para mim, que fez. Então, porra, todo mundo é contra mim, cara. Tá difícil. Tá difícil no que eu acredito. Né? Porque se é por nós, quem será contra? Tem um monte de contra, então não existe Deus, acabou o Criador, vamos dispensar ele, porque tem mais gente regendo a nossa vida do que o próprio Criador. Tem mais gente criando a gente durante o dia do que ele. Porque com certeza ele não nos pede pressa, Deus não nos deixa ansiosos, ele não manda a gente comprar mais do que precisa. Né? Então, tem uma hora que é nossa responsabilidade. E aí a gente quer que tudo seja solucionado, né? E aí ela vai falar que a exaustão da serotonina e da endorfina é por uma rotina fadigante. A pessoa está exausta, gente. Ela não está cansada. Cansaço a gente resolve, dorme, relaxa. A grande maioria de nós vive com fadiga. E isso demanda
de uma vida de total insatisfação. Total insatisfação. Insatisfação igual fadiga. Não é cansaço, é fadiga. E aí a gente vai levar uma vida realmente não saudável, né? Num total descompromisso, né? Uma rotina, ela vai falar rotina mesmo. É diariamente fadiga, né? Até que a gente tem dê um colapso, né? Aí o organismo ele entra em colapso. Ele enlouquece e dá uma pirada, né? Porque não aguenta, porque o sintoma ele vem para avisar algo, né? Que o organismo é vivo. Ele conversa, ó, tá bom não. Vai procurar um médico, não tá bom para você não. Resolve aqui. Tá excedendo muito. Tá fazendo demais. Para quem? Quem vê? Gente, ninguém vai olhar para a gente não. Nós não somos, a gente não tem mais 3 anos e 4 anos para a pessoa falar, ai, que lindo! Olha só a Duda com essa roupinha fazendo apresentação, gente! Entende? Então, às vezes, a gente, enquanto humano ainda, necessita muito de aprovações. Não estou dizendo que não é um elogio. Elogio é muito bem-vindo, mas estou falando a pessoa que necessita, a vida necessita, não vai falar nada? Tantas pessoas deram like na minha foto. Meu Deus, conta. Quantas pessoas. E se você não deu, se aborrece, que ainda pergunta, você não curtiu? Eu não sei nem do que a pessoa está falando. Até ofende a pessoa se você falar que você não sabe. Tem gente que passa like. Entendeu? Então, assim, o like virou um relacionamento sério com alguém. Tá difícil. Eu já vi um jovem dizer que não falava mais com os pais porque os pais não tinham seguidores. Nossa. Então, os pais não eram importantes, entendeu? Porque não tinham seguidores. Não tem que matar um infeliz desse? Gente, seguidor. Eu deixava sem comer 3 dias para aprender quem é meu seguidor. Pois é. Debaixo do meu teto, reza a minha cartilha. Eu dava No mínimo. Dona Janaína, vai falar que não tem seguidor aqui, ó, 3 tapas na orelha. A internet tá sem controle. Eu bati abacate, estava tudo certo. Na verdade, a tecnologia ela tá ótima, né? Muito bem, obrigada. Mas assim, a nossa condição moral, cara, foi pega assim de calça curta, de bunda de fora, porque assim, ninguém sabendo usar, ninguém sabendo escolher o que fazer, porque assim tem coisas, por exemplo, muito legais. Hoje eu escrevi lá no aeroporto, como que se escreve em alemão que eu estou chegando para ver meu filho e meus netos? Pronto, aquele aí escreveu tudo em alemão. Aí eu mandei para o meu filho, perguntei, tá certo? Ele falou, não, tá certinho. Isso é bom. Isso é bom para você, né? Agora, tem coisas que realmente... Eu tive uma adolescente que ela criou um perfil falso e ela namorava com um perfil falso, ela namorava o rapaz e namorava o rapaz com um perfil falso. E aí ela me perguntou assim, por que ele gosta mais da outra, que sou eu, e não sou eu essa? Nesse nível. Nesse nível. Parece meio conversa de louco, né? Eu vou contar um caos. Eu vou contar um caos. Eu acho que... Eu não sei o que acontece hoje com as pessoas, que elas têm um complexo exacerbado de inferioridade, né? Mas aí vou contar um caos. Antigamente, né, quando começou esse negócio de 2 chips, né, telefone com 2 chips, eu sempre tinha um número que ninguém sabia. Por aí. Aí eu namorei com um garotinho da escola militar, né, como diz a brincadeira. Aí ele terminou. Aí eu peguei outro número, tipo, fingi que mandei uma mensagem para outra pessoa errada, mas isso daí era uma coisa meio Capitão Nascimento, estratégia, eu quero saber o que ele está pensando, sabe? Eu sempre pensei assim, qual que é desse nóia? Mas ele era um nóia, né, gente? Ele ainda continua sendo um nóia, não preciso nem falar quem é o nóia, né? Aí, que é o nóia conhecido. Mas, tipo assim, eu queria saber o pensamento. Aí depois
Cara, quando eu fui quebrando esse complexo de inferioridade que veio da infância, porque a minha prima era mais bonita, porque fulano, o cabelo era mais bonito, porque meu cabelo é sarará crioulo, porque fulana tem um corpo mais bonito que o seu. Então, quando eu fui saindo desse estereótipo e falei assim, cara, eu quero que o mundo se lixe. Eu tenho que trabalhar, pagar minha comida e acabou a história. Aí que, sabe, eu sou mais eu e mais eu. Nessa questão do imediatismo tecnológico, né? Eu acho que tudo está perdido, porque realmente ninguém nunca sabe de nada, quer saber de tudo na internet e não sabe de nada. O pai quer a foto, como você falou, a criança não sabe nem escrever. Eu trabalho com É, crianças de 3 anos. A gente trabalha o cognitivo, o sensorial, o psicomotor, né? E antigamente o pai ia na escola para saber como é que está a criança. Hoje, Hoje não a vai. diretora às vezes passa mais tempo no telefone respondendo como é que o filho está. é. Mas é um saber superficial, porque na realidade não É tudo sabe realmente. terceirizado. Na verdade, a gente está vivendo um engodo, né, muito grande em tudo, né? Você não sabe mais o que é real. Então, os grupos eles vão precisar se fortalecer nesse sentido, porque o pau está atorando. E ele vai aumentar o hard, né? Já está aumentando. E quanto mais a gente ficar isolado de tudo, vai ser pior. A gente vai dar um curto-circuito. Né? Então, os grupos, pode ver que hoje está acontecendo muitos grupos aí, roda, o pessoal vai, eu acho ótimo, pelo menos o pessoal está buscando um pouquinho, né, de encontro, porque tem gente se identificando com cachorro, com lesma, com cabrito, com tudo, mudando o rosto. Então, assim, é como se, assim, quem sou eu? Não sou, eu quero ser outra pessoa, porque deu errado isso aqui, né? Então, é um grande desespero existencial que a gente está vivendo. Gente que não sabe mais o que está falando, médico que você não pode mais confiar, eles estão perdidos também, né? Total perdido, a mesma São os receita para médicos todo da mundo. pandemia. Na realidade, são os médicos da pandemia, dentistas da pandemia, que tiveram que fazer tudo em casa e perderam realmente a prática da situação. Né? Eu Sim. vejo muito assim, né? Tirando algumas impressões com amigos meus que trabalham há anos, e realmente eles estão produto do dicionário médico no Google, né? Que eles têm no telefone celular um guia médico, então é tudo a virose, né? Eu acho que inventaram esse negócio de mão, pé, boca para impetigo bolhoso. Porque é a mesma coisa que impetigo bolhoso, mas eles botaram o nome de síndrome mão, pé, boca. Não, é impetigo bolhoso, gente. É o mesmo tratamento, é a mesma forma Hoje de a gente está ferida. tendo outras palavras para poder se criar ativismos e separações cada vez maiores entre as pessoas, infelizmente, né? Mas a gente realmente a gente estuda para que a gente possa, do lado da gente aparecer alguém, a gente também ser esse agente multiplicador, né? É, sim, não, não. Uhum, uhum, sim, a galera vai descer, legal. Uhum.
Muito grande. Muitas rupturas, aliás, muitas. Grupos se separando, pessoas mesmo. E é necessário que haja Eu isso. acho que também isso se dá muito pela evolução espiritual de cada um. Eu hoje não consigo conviver com determinado grupo, porque o aprendizado que você vai tendo, você não te cabe mais. É verdade. Eu falei, gente, eu ia adorar ir na Lapa. Só que hoje, quando eu me imagino lá, eu não consigo, porque tem um lado que é muito pesado. Então, é uma coisa que eu passo mal, né? Que o meu espírito não condiz com aquilo. Então, realmente vai vendo as rupturas. Aquele que quis evoluir, continua. Igualzinho pessoas que eu tinha contato, que vinham na minha casa, hoje em dia eu não consigo mais, porque ficou lá no A coisa ermo. vai se dando mesmo. Ela vai, os laços eles vão, né, se desfazendo aos poucos. Quando você vê, você já está em outra situação. Você nem sabe como que acontece e a coisa acontece, né? Então, é isso. Tem uma fala dela aqui também nessa reserva emocional afetiva familiar que é muito importante. E aí essa vai para todo mundo, eu sei que pega para todo mundo. E eu posso falar isso bem de cadeira, porque tenho 3 filhos, né? Família, irmão, mãe viva. Ela vai dizer o seguinte: amar os filhos, pais, irmãos, não significa responsabilizar-se pelas dificuldades e pelos desafios deles. Não é responsabilidade. Se a gente toma isso, você já está tomando isso de um modo de castração criado assim. Então, porque a Márcia tem lá uma filha dela, não, ela não é responsável pelo que a filha dela. A gente pode acolher, amar, mas a gente não é responsável pelas dificuldades deles. E muito menos pelos desafios, porque eles também não são pelos nossos. A gente só dá passagem, gente. Filho é empréstimo. É só tutela. Se a gente for parar para pensar, todo mundo é irmão, inclusive o filho. É só uma passagem. Entende? Então, quanto mais rápido a gente entender isso, mais a gente vai compreender. A gente fica triste, sofre? Sim, claro. Somos humanos, só se a gente fosse maluco, né? Mas isso não significa a gente amarrar e atrelar a nossa vida ao desafio de um filho, de um pai. Não. Porque a gente desconsidera o ser reencarnante. Então, quer dizer que eu que sou o salvador da pátria? Da vida de alguém? A vida de alguém vai ficar para trás e vai ser a minha. Então, eu vou estacionar. Ou eu vou fazer o papel de boa moça. Ai, mas eu tenho que fazer, né? Você sabe, não sei de nada. Tem que fazer nada. Tem que cuidar da sua vida. Márcia? Oi. Não, é que eu estou aqui até comentando com o Ernesto, que eu e Ernesto, a gente faz de tudo para ajudar. Quem me conhece sabe. Faz de tudo para ajudar as nossas filhas. Recentemente, coisa de um mês, a gente falou 2 nãos, um para cada uma, sérios. E foi uma libertação, assim. isso. Foi 2 coisas, cada uma pediu uma coisa séria da vida que estavam em dificuldade, e a gente disse não, porque isso vai prejudicar nós. Exato. E elas deram o jeito delas e estão vivendo. E isso. saíram do buraco, entendeu? Isso porque E para a gente foi assim, libertador. Sim, você ia impedir a evolução delas, inclusive. Sim, com certeza. A gente atrapalha mais do que ajuda. É isso que às vezes a gente não é criado. Por quê? Porque a gente foi criado para ficar tomando conta. Nossa, não, tem que ficar aqui. Ai, não, mas aí minha mãe. Não, gente, a gente tem que criar para a pessoa saber se virar. Porque a gente está vivendo muito. A gente está vivendo praticamente 100 anos, gente. Se a gente não for um idoso fácil de lidar, que cuide da sua saúde, que levante, que faça as coisas, como é que vai ser? Não vai ter ninguém mesmo. Entende? Então, assim, é complicado.
A gente não pode assumir uma responsabilidade. E não é não mesmo. Então, é isso que cabe aqui. Não significa se responsabilizar pelas dificuldades. Porque o que a gente assumiu, minha mãe nunca se responsabilizou por nada meu, nem meu pai, graças a Deus. Porque também estou aqui. Também nunca fiz isso com meus filhos. Podiam me chamar de autoritária do que fosse, mas pelo menos estão aí no mundo, estão lidando, não deixaram para lá, tem os problemas deles, mas estão lá na lida, trabalhando, e é sobre isso. Né? Eu não posso mandar nas escolhas. A gente, às vezes, vê muita coisa errada? Vê. A gente sabe, às vezes, até onde vai dar? Sabe. Porque já está ali. Mas, assim, a prova é do filho. A prova é da minha mãe com o meu irmão, não é minha. Exatamente. A minha relação com ele é outra. Falou? Alguém mais falou aí? Ah. Amar os filhos. Aí ela falou amar, compreender, apoiar, auxiliar. Esse é o dever dos pais. Amar, compreender, apoiar, auxiliar, enfrentar os desafios. Auxiliar a enfrentar os desafios e desenvolver a capacidade que cada espírito tem. Senão, o espírito não se desenvolve, a gente atrofia o filho. A gente atrofia. Entende? Aí fica complicado. Entender que seus amores não efetuaram as mesmas escolhas suas. Isso. Minha mãe não fez a mesma escolha que eu. Eu não fiz a mesma da minha mãe, do meu pai, meu irmão. Eu não fui cheirar cocaína. Foi uma escolha dele, um sintoma de todo um adoecimento familiar. Meus filhos, então tá lá, ó, entender que os seus amores, nossos familiares, não efetuaram as mesmas escolhas nossas. Porque às vezes, por exemplo, minha vida tá ok, gente. Quem está passando por problema é meu filho. Então, eu tenho que entender que isso foi uma escolha dele, não minha. Então, eu não tenho que estar dentro daquilo lá. Eu vou lá para apoiá-lo no momento em que ele está precisando desse apoio. Mas não para tomar conta do problema, que não é meu. Que não é meu. E, às vezes, você conversa isso, tem gente que acha que você é mãe fria, que você não liga, que você quer que pense o que quiser. Porque não acredito numa outra verdade e num outro jeito de você permitir que o outro evolua dentro das suas possibilidades, porque isso é você dizer para um filho que ele não é capaz. Que é isso? Se a gente pega... Ou amigo também, tá? Também tem isso, amigo também. Anderson. Eu ouvi muito do meu pai isso durante muitos anos, Valber. O quê? Que eu não era capaz. Nossa, eu seria um merda pro resto da minha vida. Que eu não chegaria aos pés dele, que eu não conseguiria nada. E hoje eu enfrento certa dificuldade para fazer as coisas. Claro. Mas toda vez que eu consigo alcançar alguma coisa, a Maria Eduarda sabe disso, toda vez que eu consigo chegar a algum lugar, que eu faço alguma coisa, eu fico feliz. Claro. Eu chego a chorar, me emocionar, porque é como se eu estivesse passando por cima daquilo que ele falou comigo a vida toda. Eu sei que ainda tem que superar muita coisa. É uma desobediência, né? É difícil quando a gente é criado para não ser nada. É bem difícil, sei disso. Eu levei 30 anos para isso acontecer. Eu luto contra e eu vou conseguir passar por cima disso. Porque você tem consciência. Quando a gente tem consciência, a gente consegue sair. Porque você é consciente de que isso acontece por isso. Mas tem gente que não tem consciência mesmo. Só vai repetindo. Entende? Porque se você tomasse tudo para você, você não trabalharia. Você não faria nada. Você, inclusive, teria ido para uma dependência química. Jogado por aí como um merda. Entende? Então, assim, a gente tem esse caminho. Você escolheu
o caminho do esforço que você faz diariamente para superar essa fala que não é real, que é uma fala projetada dele para com você, como foi a da minha mãe para mim, dizendo que eu não servia para nada. Porque para ela era assim, para o seu pai era assim. Então, eles jogam para a gente, pá, né? E projeta aquilo. Só que a gente é criança, a gente, né, acredita, é uma potência, o pai e a mãe falando. Como? Se quem gerou a gente diz que a gente é, quem fez a gente é o quê? Né? Então, depois, na vida adulta, a gente passa um sufoco, sim. Não vou te negar que não é fácil, mas sai. Sai com louvor. Até hoje, eu falo mesmo de mim. Quando eu falo um negócio, eu vou ali, caraca, consegui, fiz. Por quê? Porque eu mesmo brinco comigo. Entende? E às vezes a gente passa isso para os outros, sabe? Eu passei uns anos no meu casamento e depois de muitos anos o pai dos meus filhos falou assim: eu pensei, não fica chateado não, mas eu pensei que você não fosse dar para nada. Aí eu falei assim: pô, Casinho, eu também achei. Mas como aquilo já não mexia mais comigo, para mim foi o que ele falou não me atingiu, entende? Não era mais comigo. É aquilo que eu falei lá no início, não era mais comigo. Porque eu também achava. Ótimo discernimento. Eu ia falar assim, realmente, eu não dou não, para você, inclusive. Eu ia debochar. Mas a gente depois tem coisas que não faz mais sentido, né? Então, mais fácil não é não, Anderson, mas a gente sai. E sai com louvor, porque a gente muda também com a gente, muda com os nossos filhos, né? É claro que você também vai dar uma carga muito maior para a filha em relação a isso. Por quê? Porque isso te doeu. Não é mais fácil do que o cara ter passado como seu pai, meu pai, minha mãe, dentre outros aqui na sala, e ter falado isso? Não podia também ter falado o contrário. Mas não deu, né? Mas é aquilo, evolução. Você é um espírito, eu tô outra aqui, não sei por que a gente ouviu isso. Exatamente, com certeza, meu amor. Com certeza. Aham. Era mesmo, pior que tinha isso. Tem, com certeza. É porque se bobear, eles nem lembram uma música. Não lembra. Minha mãe mesmo ela não lembra de nada. Não lembra, porque aquilo era, para ela, era uma normal. Normal. A pessoa é criada assim, faz assim. Claro, a gente sofre, mas depois a gente entende que eles também Ai, a tiveram, né? panela! É a sociedade da época. Sim. E minha mãe não brincou, né, muito assim, nem meu pai. Então, olha a vida. Meu pai era um capixaba. Eu queria o quê? Que ele me tratasse como uma lady? Ia ser difícil. Entendeu? Mas assim, a gente pode ir mudando. Aquilo foi ruim para mim, mas eu também fui achando outros caminhos. Também depois a gente acaba sempre achando algo neles que também nos afetaram de bom. Deixa eu falar a minha experiência, que é um pouquinho diferente de vocês. Na minha casa, nós éramos muitos filhos, e cada um tinha um rótulo. Então, tinha o legal, tinha o marrento, tinha a estudiosa, eu era boazinha. Então, todo mundo podia fazer o que quisesse comigo, porque eu era boazinha. Nossa. A boazinha não reclama, a boazinha faz tudo que todo mundo quer, a boazinha não pensa nela. Aí, como está dizendo aqui o meu obsessor, chegou uma pessoa na minha vida que começou a me ensinar, não, isso é sério, que eu não era só a boazinha. Exatamente isso. Então,
É um processo que, assim, durou décadas. Sim. O que eu estou falando essas coisas que a gente escuta quando é criança e adolescente, escuta todo dia, entra na cabeça da gente de um jeito que, para sair, é uma luta. Eu entendo o que o Anderson está passando, o que você passou, o que a Elona passou, porque eu também passei. Entendeu? Mas, assim, por um outro ponto de vista, porque é pelo rótulo. O próprio personagem Dona Budiganga é isso. Sim. Uhum. Por aí. E aquela pessoa que não tem a fé, não consegue encostar na gente, né? Minha mãe até empurrava. Não pode. É porque não sabe mesmo uma música, né? Acho que ela deve nem nunca ter recebido. Caramba. É muita gente. Nem tinha, né? Não tinha nem como, não tem carga. É muita gente, não tem carga. É, claro. Mas é isso mesmo. Eu também. Eu também não tinha isso, não. É mesmo. Vai saindo. A vida é nisso, né? Porque, na verdade, o que adoeceu a gente é o que cura, né? É a mesma coisa. O meu trabalho é a minha própria cura do meu sistema do lixo, né? Porque quando você ouve que você não serve, o que não está no serve está no lixo. Então, o meu trabalho ele está envolvido totalmente. Por isso que as crianças de comunidade elas vêm para Dona Bugiganga igual abelha com mel, porque aquelas crianças sabem, diferente de outros grupos, que tem diferença dos grupos, muita diferença. Aquelas crianças, elas sabem quem é a Dona Bugiganga. Eu, porque ali estava todo mundo catando também, os amores, aquilo tudo ali. Então, ali está também o meu remédio. Como o da minha mãe também, que trabalha com comunidade, é o remédio dela. E assim, é o seu também. E todo mundo vai se medicando. Vai ser lindo. Vai ser lindo isso aí. Vai, já falei com a Maria Eduarda e eu falo aberto. Eu tenho medo. Eu tenho medo de falhar em relação a isso, de não ser bom, de não ser um bom pai, de deixar faltar alguma coisa, de errar, falar alguma coisa que crie um adolescente, um adulto pior do que eu. Não, pior. Como que vai ser pior? Mas vou te contar um segredo.
Todo mundo tem medo. Tem não, a gente não vem com manual, não. Ah, é? Tem que ter um Todo pai tem equilíbrio. medo, Anderson. Todo pai tem medo. A gente não está livre de. A gente tem medo na escola. Aquele que não tem medo tá maluco. A gente só tem noção de que, nossa, eu estou fazendo um trabalho legal quando chega alguém e fala e elogia teu filho. Aí você, nossa, isso é produto do que eu ensino em casa. Aí isso é muito bacana. Mas o medo vai persistir aí direto, em cada doença, em cada espirro, a criança ir no mercado sozinha pela primeira vez. Vai ser assim. Vai E gerando, Anderson, você vai vai só perder gerando. o medo na sua primeira trocada de fralda. Tá tudo certo. Ah, bom, aqui está o finalzinho do coisa. Ela vai falar também de confronto construtivo, não é gritar. Então a gente pode falar com o outro sem gritar, né? Você pode ir para o confronto sem grito. Histerismo, crise de agressividade não são enfrentamentos. Isso aí já parte para outra história. Você não está enfrentando nada, né? Você está desequilibrado, né? A gente está desequilibrado mesmo. Enfrentamento, ela vai dizer que é olhar nos olhos do outro e distinguir ali o que lhe pertence e o que o pertence ao outro. Porque é o mesmo exemplo aí que você deu. Ah, você não vai ser igual eu. Ué, tá falando com quem? Eu vou. Eu sou eu. Acabou. Então, você é olhar no olho do outro e dizer, não, eu sou legal. Você está dizendo que eu não sou, mas eu sou. E aí? Eu sou. Né? Então, essa afirmação é nossa. Né? Porque senão, o que que acontece? A gente começa a ficar refém do que nem aconteceu. Entende? Então, assim, uma criança que está aí, só ame. Vai lá, deixa correr. Deixa correr, porque aí o que você está tendo são registros biológicos no seu corpo. E um medo. Entende? E aí é uma relação com o seu pai. E talvez esteja na hora de você se despedir desse apego e o seu filho vem para. Acabou, vamos embora. Segue. Né? Porque a gente precisa desapegar. Até do que. Porque senão a gente vai passar uma existência inteira e a pessoa nem mais, às vezes, está aí e acabou tudo, né? Então, ela vai dizer que as insatisfações do outro não são nossas. Né? Então, é uma coisa para a gente prestar atenção. Vai ser pai de menina. Enfrentar o que a gente precisa, mas o que é nosso, mas o que não é, diz que não é, né? Senão dá ruim, pô. Cada um vai achar uma coisa a nosso respeito. Mas a música deve ter milhões de interpretações. Tem gente que acha que eu sou bruxa, que eu sou mas não sei o quê, que eu sou. Pode achar à vontade. Faça o que quer. Gente, olha, essas intervenções de Dona Bugiganga têm me ensinado muito. Teve uma senhora, já velhinha, e aí eu passei assim para dar um CDzinho com a Dona Bugiganga, ela foi depois, lá no final, foi lá, pegou minha mão, beijou a minha mão. Eu vou tirar a minha mão? Eu vou ser delicada? Não. Porque para ela, talvez tenha tido uma interpretação importante para ela. Ela só quis ser uma pessoa afetiva. Aí ela foi e pegou uma moedinha de R$ 1, botou na cestinha. Aí eu vou falar assim, não. Gente, entende? Cada um tem a sua manifestação, né? E de entendimento. E a gente tem que respeitar. Tá? Quem vai achar, quem não vai achar, e aí é com cada um, né? Que interprete do jeito que quiser. A gente é que tem que saber quem a gente é. O outro vai sempre achar algo sobre nós, né?
4 minutos, gente. Alguém vai falar alguma coisa? Caraca! Eu vou falar. Aquela. A esquizoide aqui. Eu acho que quando você começa a botar para fora, é aí que evita a doença. Quando eu adoeci, é porque aí eu vi que você tem que falar, lógico. Tem hora que todo mundo é humano, vai falar de uma forma que não deve, né? Aí a única coisa que agora, vamos dizer, dessa situação toda que eu tenho que lidar é com as crianças do meu trabalho, com a questão do profissionalismo, eu trato, tipo, que eu sei da realidade de alguns, né? Então, eu fico, nossa, você vai ser um médico, você é um seu doutor. Aí eu dou aquela paciência toda, meu potinho vai indo todo dia lá. Quando chega em casa, eu perco a paciência com a criança aqui. Aí, tipo assim, eu o dia inteiro com criança grudada. Quando chega à noite, isso embora eu goste, eu já tô com calor, porque a minha mãe não sabia dar carinho. Aí eu entendi isso. Aí é questão do amor filial. Minha mãe não sabia dar porque ela não teve, ela foi criada num colégio interno, não teve mãe, teve pai, embora o pai tivesse vivo. Então, ela afasta, não abraça. Na hora que a minha filha abraça, dá um nervoso, embora eu adore abraçar. Eu abraço muito bem os outros, mas a questão filho-pai é meio complicado. É sim. É um exercício, né? Na verdade, é um exercício que tem que fazer, sim. Não é fácil mesmo, não. Mas, assim, ainda mais você que trabalha com outras crianças, é preciso que haja um reservatório para casa, né? Porque fez falta, né? Se fez falta, o filho também sente a mesma falta. Né? E a gente pode mudar, né? Quando a gente tem consciência, que eu falei para o antes, é muito mais fácil de você mudar, porque você tem consciência. Tem gente que não tem, nem sabe, né? Que está vivendo ou está sentindo isso. E sem muitas cobranças também, né? Apenas se respeitando um pouco e tentando mudar o padrão, né? Porque também se a gente não começa a exercitar, né? Está na hora de dizer tchau. Está na hora de falar tchau. Já foi? Boa viagem, Marcinha. Qual Marcinha? Boa viagem. Como a propaganda de viagem. Floriano, Marcinha. Marcinha Dinda. Sou eu. Meu Dinda. Boa viagem, Dinda. Obrigada. Tome bastante café gostoso. Vou comer doce de leite. Dizem que é o melhor doce de leite do mundo é lá. Vou provar. Traga para mim. Eu vou fazer esse esforço que eu tô na dieta, mas farei o esforço.